E é natural, cada vez que finaliza-se uma eleição municipal, aquela expectativa sobre de que maneira, de que forma a prefeitura será entregue para os novos gestores, e por isso se inicia sempre o que se chama de período de transição. E a gente veio aqui conversar com o advogado Bruno Miller, ele que faz parte da equipe de transição do governo Balardim, que é quem vai estar à frente do Paço Municipal de Cachoeira do Sul a partir de 1º de janeiro. A transição em Cachoeira do Sul já começou, né, Bruno? Eu gostaria que tu dissesse inicialmente para o nosso telespectador, em simples palavras, o que é esse processo e, basicamente, no que ele consiste, qual a importância deste período de transição e a importância também de que ele aconteça de forma pacífica, como é o que está acontecendo em Cachoeira a princípio. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Helena. A transição é um espaço extremamente importante, né? É o término de um governo, de uma gestão, e o início de outra, né? A transição nada mais é do que a nova administração se apropriar dos contratos vigentes, da situação atual do município, para que os serviços públicos eles permaneçam de forma continuada, especialmente nesse período de dezembro, janeiro, fevereiro, onde, após a posse, não se tem muito tempo hábil para tomar algumas decisões. Então, a transição ela visa o quê? Com a maior transparência possível, né? Geralmente através de um decreto, que isso é algo que ficou estabelecido, tanto com a equipe de transição nomeada pelo governo Balardim como pelo governo Ângela, para que isso seja dado a maior transparência possível através de um decreto. Para quê? Para que o governo atual e a equipe do prefeito eleito se aproprie das informações do município, dos problemas existentes, do funcionamento das pastas, né? Para que, de forma rápida e eficaz, a partir de 1º de janeiro, se possa dar continuidade aos serviços públicos. Bom, esta primeira reunião, o pontapé inicial para este processo de transição aconteceu nesta quarta-feira. Houve a primeira visita oficial do prefeito eleito e sua equipe, né, à prefeita Ângela Chu. Quais as primeiras impressões? Olha, Helena, as impressões são as melhores, né? As conversas em relação à transição começaram já um pouco atrás, né? A prefeita Ângela tinha entrado em contato com o prefeito eleito Balardim, né? Dando os parabéns pela eleição, né? O procurador-geral Hélio já tinha feito contato comigo também, sempre muito solícito. Nós já tínhamos estabelecido uma conversa muito amistosa, de muita transparência, e a gente tem certeza absoluta que isso vai ocorrer daqui até o final do governo Ângela, porque, na realidade, a transição ela visa atender melhor a população, e a própria gestão atual tem noção de que as informações e os contratos vigentes eles têm que ser mantidos, e a gente tem que se apropriar para conseguir prestar um serviço para a população imediatamente a contar de janeiro, né? E o governo tem sido muito atencioso conosco, né? Nós já tínhamos oficializado a equipe de coordenação da transição, né, do governo Balardim, do prefeito eleito. A governo Ângela tinha nos oficializado a questão dos membros, né? E é importante que se diga que essa transição ela tem que ser da maior transparência possível, né? Porque a população tem que entender e acompanhar o que está sendo feito. E o intuito é geralmente esse. Bruno, tu mencionou lá no início que, inclusive, vai ser oficializada esse período de transição através de um decreto, e também se sabe que foi solicitado à prefeita Ângela a ampliação do seu quadro de integrantes, né, dessa comissão de transição. Temos agora, a princípio, o superintendente da Defesa Civil, Edson Júnior, o procurador Hélio Garcia e também a secretária de governo, Seleni. Mais pessoas nessa comissão, qual é o objetivo e com que intenção? O objetivo, Lena, nós entendemos que é necessário que algumas pessoas com capacidade técnica específica de determinadas áreas importantes e sensíveis do município, especialmente da fazenda, da controladoria interna e da contabilidade, para que possam nos passar informações assim, não é nos passar as informações, mas é debater aquelas informações, né? E é importante que se diga também algo, que essa equipe de coordenação que o prefeito eleito Balardim nomeou, na realidade, não é a equipe que vai fazer a transição. Nós estamos ajudando a coordenar, juntamente com o prefeito eleito e a vice Dulce Lopes, né? E equipes técnicas, de pessoas técnicas das áreas afins, irão nos ajudar após o recebimento dos dados, para que a gente possa montar um relatório do que está recebendo, possa identificar quais são as necessidades urgentes, né? O que a gente tem que fazer de forma rápida e eficaz, que não pode parar, né? O prefeito eleito Balardim conseguiu um espaço que nos foi cedido na UBRA. Nós iremos nos reunir pelo período da noite, após o recebimento dos dados,
dados, após o estabelecimento do cronograma de visita às pastas, de recebimento das informações, nós iremos nos reunir junto com essas equipes técnicas de pessoas capazes, que a gente ainda não identificou, mas a gente está buscando contatos, né, para que a gente possa montar e fazer um estudo detalhado das informações, para que a gente tenha tranquilidade, o governo Balardim tenha tranquilidade de quais as medidas que ele tem que tomar de forma rápida a contar de 1º de janeiro. Bruno, pelo que se entende, então, por parte do governo Balardim também vai haver uma ampliação dessa equipe de transição com técnicos e a partir daí que serão iniciadas as visitas às secretarias e os assuntos específicos serão tratados. Isso, perfeito. Na realidade, a equipe de transição que está coordenando a transição, ela visa fazer a interlocução com o governo atual, né, para que fique algo organizado, que a gente estabeleça isso através de um decreto, para que a sociedade tenha absoluta transparência do que está sendo feito, né. Esse é o intuito primordial, é que a sociedade tenha e acompanhe tudo que está sendo feito, porque todos os dados que a gente está recebendo, todas as medidas que deverão ser tomadas a contar de 1º de janeiro, elas têm que ser embasadas de forma técnica, né, e a sociedade tem que ter transparência nisso. Então, essas pessoas, aí essa equipe está fazendo a coordenação, né, mas a análise dos dados, né, elas serão realizadas com pessoas técnicas das áreas afins. O que foi passado inicialmente para vocês, Bruno, nessa primeira reunião, nesse primeiro encontro com a atual gestão, em termos de condições e situação da Prefeitura? Qual é a primeira impressão com relação a isso? Olha, Helena, efetivamente nós temos dificuldades, né? Isso é uma coisa que é sabida por todos, né? Mas nessa primeira reunião ela foi muito em razão para que haja aquele primeiro contato, né? Foi a primeira vez que o prefeito eleito e a vice-eleita Dulce Lopes estiveram no Paço, então é importante esse primeiro contato com a prefeita Ângela, né? Volto a dizer, a impressão foi a melhor possível, né? O procurador Hélio também tem demonstrado muita tranquilidade para lidar com os assuntos e para fazer a coordenação da transição, e eu acho que nesse primeiro momento foi estabelecido a forma que vai ser feito isso, né? O cronograma, a gente está buscando que essas informações todas fiquem dentro do sistema informatizado da Prefeitura, né? Que a Prefeitura hoje tem um sistema informatizado e a gente quer fazer de forma organizada, jogar toda essa documentação lá dentro para que a gente possa analisar de forma mais rápida e tranquila, até para evitar papel, né? E um outro ponto importante, eu acho, da reunião, que foram passados alguns pontos mais urgentes, assim, mais necessários, que a gente tem que estar mais atento, e algumas decisões de governo, que muito embora ainda sejam de forma legítima da prefeita Ângela, né, são decisões que vão impactar a partir de 1º de janeiro. Então, a prefeita Ângela, muito sensível a isso, já está compartilhando algumas decisões junto com o prefeito eleito Balardim, até num ato de sensibilidade institucional, né, que a gente já esperava que ela teria. Algum assunto pode ser adiantado nesse sentido? Não, Lena, são assuntos mais delicados, e por enquanto a gente prefere aguardar o recebimento técnico dos dados, assim, para a gente ter um panorama melhor. Muito especificamente, assim, a gente está muito preocupado com a questão orçamentária mesmo, né? Com a questão de dados, de informações técnicas da Fazenda, né? De déficit, de informações nesse sentido, que é o que preocupa mais o governo nesse início. Existe já um cronograma pré-estabelecido, Bruno? O que acontece a partir de agora, concretamente? Concretamente, foi feito um esboço do decreto. O procurador Hélio fez o esboço, me passou o esboço, né? Eu, juntamente com o doutor João Alexandre, com a doutora Mariana, né? Estamos analisando o decreto para ver se temos que fazer alguma complementação. Pretendemos até segunda-feira ter o decreto pronto, encaminhar de volta para o procurador Hélio, para que a prefeita possa publicá-lo, né? A partir daí, a gente vai cumprir o que está especificado dentro do decreto, né? O procurador Hélio ficou de nos dar um retorno até essa sexta-feira, em razão da questão do sistema informatizado da Prefeitura, né? Para que a gente possa ter condições de unificar os documentos todos lá dentro, as informações, né? Para a gente ter acesso externo. Recebendo esses dados, que já houve alguns pedidos de documentos iniciais, assim, preliminares, né? Recebendo essa documentação, organizando ela, tendo o decreto, a gente vai estabelecer o cronograma de visita às pastas, quem vai visitar, de que forma, que horário, né? Para a gente poder fazer um relatório mais completo disso. Tendo tudo isso, a gente vai se reunir na UBRA, como eu havia te dito, para que a gente possa se debruçar em cima desses dados e fazer um relatório, um panorama geral, sempre importante enfatizar isso, demonstrando isso de forma sistemática para a população, dando transparência. É uma coisa que o prefeito eleito Balardim não abre mão, é da transparência para a sociedade.
Legal, a gente segue acompanhando então, Bruno, todo esse processo, e o bom de se dizer, eu acho que de se destacar, é o clima amistoso e colaborativo com que tudo isso está acontecendo. A gente sabe que nem sempre é assim, em função desses períodos, né, em função de que se tratam de partidos diferentes, né, que têm que conviver em determinado momento, mas Cachoeira do Sul, acho que está dando exemplo com relação a isso, né? Com certeza, está dando exemplo. Desde o primeiro momento a gente sempre foi muito bem recebido, nessa primeira reunião a gente foi muito bem recebido, e eu tenho certeza que a transição vai fluir da melhor maneira possível, dando transparência, e porque quem necessita é a população, né? São coisas urgentes que a gente tem que tratar com a maior responsabilidade possível para que tudo transcorra da melhor maneira.